Livro Mulher Ensinável, de Claudiana Cabral. Tudo que você aprende com Deus, logo em seguida vem a oportunidade de colocar em prática. Ana e Penina. Oração, perseverança e o poder da fé em meio à adversidade. O Senhor é o Deus que conhece o coração e ouve o clamor dos humildes. 1 Samuel 2 e 3. Quem eram Ana e Penina? O relato de Ana e Penina é registrado no primeiro livro de 1 Samuel. Capítulo 1 é mais do que uma história de rivalidade entre co-esposas. É um retrato profundo da soberania de Deus, da fragilidade humana e do poder da oração. Neste contexto, encontramos duas mulheres com corações opostos. Uma ferida pela esterilidade, mas cheia de fé. A outra privilegiada com filhos, mas vazia de compaixão. Extrairemos lições práticas para as nossas vidas, especialmente para as mulheres que desejam ser ensináveis diante das provações. Ana era uma das duas esposas de Eucana, um homem da tribo de Efraim, descendente da linhagem levítica, conforme registrado nas genealogia de 1 Crônicas 6, 16 a 28. Residia em Ramataim Zofim, nas terras altas de Efraim, um local onde a vida comunitária girava em torno das tradições religiosas e das obrigações tribais. Como esposa principal de Eucana, Ana era profundamente amada por ele, mas carregava a pesada carga da esterilidade, uma condição que no Israel do século 11 a.C. era mais do que uma tragédia pessoal. Era uma fonte de vergonha pública e segregação social. Na cultura patriarcal da época, a fertilidade era vista como uma bênção divina, essencial para a continuidade da linhagem familiar e da aliança com Deus. A esterilidade, por outro lado, era frequentemente interpretada como um sinal de desfavor divino, o que colocava Ana em uma posição de marginalização, tanto dentro de sua própria casa quanto na comunidade. Elizabeth, em seu livro Sofrimento, escreve: a dor de Ana não era apenas física ou emocional, mas profundamente espiritual. No entanto, foi precisamente nesse vale de humilhação que Ana encontrou o caminho para uma intimidade mais profunda com Deus. Esta narrativa nos ajuda a ver como Deus usa nas circunstâncias mais dolorosas para nos aproximar dele. O cenário da provação. Eucana, descrito como um homem piedoso que liderava sua família em peregrinação anuais ao santuário de Siló, amava Ana profundamente, oferecendo-lhe uma porção dupla nos sacrifícios, um gesto que simbolizava sua preferência por ela. No entanto, esse amor não era suficiente para aplacar a dor de Ana, que enfrentava a rivalidade cruel de Penina, a outra esposa de Eucana. Penina, mãe de vários filhos, usava sua fertilidade como uma arma, provocando Ana incessantemente. 1 Samuel 1,6. Essas provocações eram particularmente dolorosas durante as festas religiosas em Siló, onde a fertilidade era celebrada como um dom divino. Enquanto Penina exibia seus filhos, Ana permanecia à margem, sua esterilidade destacada como uma falha aos olhos da comunidade.
A segregação de Ana era multifacetada. Socialmente, ela enfrentava o isolamento em um contexto onde as mulheres eram valorizadas principalmente por sua capacidade de perpetuar a linhagem tribal. Em Ramat Zofim, as conversas entre as mulheres frequentemente giravam em torno da maternidade e Ana, sem filhos, era excluída dessas interações, recebendo olhares de pena ou julgamento. Durante as peregrinações a Siló, o santuário central do culto israelita na época, Ana experimentava uma segregação ainda mais pronunciada. Enquanto as famílias se reuniam para oferecer sacrifícios e celebrar, Ana era confrontada com sua condição incapaz de participar plenamente dos rituais que exaltavam a fertilidade e a continuidade familiar. A crença cultural de que a esterilidade poderia ser um sinal de desfavor divino aprofundava sua angústia espiritual, fazendo-a questionar sua própria dignidade perante Deus. A poligamia, uma prática comum no antigo Israel para garantir descendência e fortalecer alianças familiares, exacerbava a provação de Ana. A rivalidade entre Ana e Penina refletiam tensões típicas de lares poligâmicos, onde a competição pelo afeto do marido e pelos status sociais gerava conflitos. Penina, ciente da preferência de Eucana por Ana, usava suas provocações para afirmar sua própria superioridade, humilhando Ana em momentos de vulnerabilidade, como durante as refeições festivas em Siló. 1 Samuel 1:7. A dor de Ana era tão intensa que ela chorava e não comia. Um sinal de sua angústia profunda, agravada pela exclusão e pela incapacidade de cumprir o papel esperado de uma esposa hebreia. Apesar disso, a narrativa oferece vislumbres da resiliência de Ana. Sua presença em Siló, mesmo em meio à humilhação, demonstra uma fé inabalável. Os nomes de Ana e Penina carregam significados profundos que refletem suas trajetórias espirituais. Ana significa graça ou favor, e de fato sua história é marcada pela graça de Deus que transformou sua humilhação em exaltação, seu pranto em alegria. Ana, mesmo em sua dor, era uma mulher agraciada, não porque sua vida fosse fácil, mas porque Deus a escolheu para ser instrumento de seu milagre. Penina significa pérola ou coral, algo precioso e adornado. Ironia divina. Ela tinha filhos, símbolos de valor em sua época, mas seu coração era duro como pedra. Seu nome falava de riqueza, mas sua alma era pobre de amor e compaixão. A verdadeira beleza não está na perfeição das circunstâncias, mas na perfeição do caráter que emerge das circunstâncias imperfeitas. Ana, em sua esterilidade, desenvolveu uma beleza interior que nenhuma quantidade de filhos poderia produzir em Penina. Isso nos ajuda a valorizar o crescimento espiritual que vem através das provações. Lições para a mulher ensinável. Deus permite provocações para moldar o caráter e direcionar seus propósitos. A esterilidade de Ana não era um acidente, mas parte do plano divino para levantar um profeta, Samuel, que mudaria a história de Israel. Nossas lutas não são sem propósito. Se você está em um inverno espiritual, lembre-se, Deus está preparando um Samuel em sua vida. Não desperdice a dor, entregue-a a Ele em oração.
A provocação de outros pode ser o catalisador para uma busca mais profunda por Deus. As provocações de Penina, embora cruéis, impulsionaram Ana a uma intimidade com Deus que talvez não tivesse buscado de outra forma. Bem, sei que às vezes Deus permite que pessoas difíceis permaneçam em nossas vidas não para nos torturar, mas para nos impulsionar em direção a Ele. A Penina em sua vida pode ser um instrumento que Deus usa para levá-la a um lugar de oração mais profundo. Essa perspectiva nos ajuda a ver até mesmo relacionamentos difíceis como um lugar de aprendizado. A beleza da pérola e a realidade do coração. A pérola nos fala sobre o que é aparente, a beleza que se pode ver. Tudo na vida de Penina indicava que ela era uma mulher abençoada, uma mulher de valor e beleza, alguém cuja presença brilhava como uma gema rara. Penina parecia incorporar as bênçãos divinas. Era mãe de filhos e filhas, um sinal de fertilidade que a elevava aos olhos da comunidade. Participava das peregrinações anuais ao santuário de Siló, onde a família de Eucana, seu marido, oferecia sacrifícios ao Senhor dos Exércitos. E pertencia ao povo da aliança, uma identidade que a conectava às promessas de Deus. Humanamente, Penina era um modelo de sucesso, uma mulher cuja vida aparentava plenitude e favor divino, como uma pérola reluzente em um colar. No entanto, as aparências enganam, e a Bíblia revela a realidade do coração de Penina. Longe de refletir a beleza de seu nome, ela se tornava uma rival cruel de Ana, a esposa de Eucana, 1 Samuel 1:5. Penina usava sua fertilidade como uma arma para humilhar Ana, que sofria com a esterilidade. A Bíblia revela que Penina era uma rival, 1 Samuel 1:6. Esse não é um atributo da mulher que verdadeiramente serve a Deus. Ela provocava e zombava de Ana porque o Senhor a havia deixado estéril. As peregrinações a Siló, um centro espiritual onde o povo de Israel se conectava com Deus, deveriam ser momentos de comunhão e renovação. Para Penina, eram oportunidades de exibir sua fertilidade, cercada por seus filhos, enquanto Ana permanecia à margem, isolada por sua condição. A crueldade de Penina não era apenas uma rivalidade doméstica, era uma afronta aos valores de compaixão e unidade que a fé israelita deveria inspirar. Enquanto Penina vestia túnicas de linho e participava dos rituais com aparente piedade, seu coração revelava uma falta de empatia, contrastando com a beleza de seu nome. O versículo 7 diz que todo ano, quando a família subia à casa do Senhor, Penina a perturbava tanto que Ana chegava às lágrimas e nem sequer conseguia comer. Ana poderia usar isso para não ir ao templo do Senhor. Parece um bom motivo, afinal, os cristãos de hoje deixam de ir ao culto por muito menos. Assim, desde seus nomes, vemos um contraste entre a fé que se curva a Deus e a arrogância que confia apenas em si mesma. Que possamos, como Ana, viver sob o favor divino, mesmo quando a vida parece negar nosso valor. A resposta de Ana. Ana não revidou as provocações de Penina. Em vez disso, derramou sua alma diante de Deus no templo. Seu pranto foi tão intenso que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Quando enfrentamos provocações e injustiça,
nossa tendência natural é revidar ou desabafar com outras pessoas. Ana nos mostra um caminho superior, levar nossa dor diretamente a Deus. Em sua angústia, ela derramou sua alma no santuário de Siló, escolhendo a oração como sua primeira resposta, não como um último recurso. Lições para a mulher ensinável. A verdadeira oração nasce da dependência radical de Deus. Ana não buscou soluções humanas, até porque não havia. Ela clamou ao único que podia transformar seu lamento em louvor. Como Davi, que declarou em Salmos 34, 4-6, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ana confiou em Deus como sua única esperança. Não exponha seus sentimentos nas redes sociais. Isso é como sangrar em águas repletas de tubarões. Assim como Penina usava suas palavras para ferir, hoje muitos usam as redes para extravasar mágoas, mas isso só atrai mais dor, como sangue atrai predadores. Leve suas angústias a Deus antes de desabafá-las com os homens. Muitas vezes corremos para contar nossos problemas antes de orar. Ana nos ensina que a oração precede a vitória. Storm, em O Poder da Mulher que Ora, escreve: a oração não é apenas falar com Deus, mas um ato de rendição que diz: não posso, mas tu podes. Ana não apenas pediu um filho, ela entregou seu futuro nas mãos de Deus, confiando que Ele sabia o que era melhor. A transformação da dor em propósito. Deus ouviu Ana e ela concebeu Samuel, cujo nome significa ouvido por Deus. Contudo, o milagre maior não foi apenas o nascimento de Samuel, mas a transformação do coração de Ana. Ela cumpriu seu voto, consagrando seu filho ao serviço do Senhor, que se tornou um dos maiores profetas de Israel, marcando a transição para a monarquia. Ana passou de uma mulher consumida pela dor para uma mulher definida pelo propósito. Seu cântico em 1 Samuel 2 revela uma mulher que não apenas recebeu o que pediu, mas que foi fundamentalmente mudada pelo processo de espera e oração. Isso nos ajuda a entender que o maior milagre que Deus quer operar não é apenas mudar nossas circunstâncias, mas transformar nosso caráter. Deus honra a fé sacrificial. Ana orou por um filho para dedicá-lo a Deus, não para si mesma. Seu desprendimento mostra que a verdadeira bênção é aquela que glorifica a Deus. O que você está disposta a devolver a Deus? Muitas vezes buscamos bênçãos para nosso próprio prazer, mas Ana nos desafia a viver com generosidade espiritual. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Tiago 4:3. A verdadeira gratidão se expressa em consagração. Ana não apenas agradeceu a Deus verbalmente, mas demonstrou sua gratidão entregando Samuel ao serviço do templo. A gratidão autêntica sempre leva à ação. Priscila, em Discernindo a Voz de Deus, escreve: quando consagramos a Deus aquilo que Ele nos dá, não estamos perdendo, mas ganhando. Ana entregou Samuel para o templo, mas ganhou um legado eterno. O que entregamos nas mãos de Deus nunca está perdido, está apenas posicionado para a multiplicação. Penina, a lição do coração endurecido.
Penina é a figura bíblica que ilustra aqueles que se regozijam na desgraça alheia. Ela tinha filhos, mas não tinha pais, pois seu coração era amargo. Apesar de sua prosperidade aparente, a amargura de Penina revelou um vazio espiritual que contrastava com a fé de Ana. Penina tinha o que Ana desejava, mas Ana tinha o que Penina precisava, um coração íntimo com Deus. A inveja muitas vezes flui em ambas as direções. Aqueles que parecem ter tudo frequentemente invejam a paz interior daqueles que parecem não ter nada. Essa narrativa nos ensina a olhar além das aparências, reconhecendo que a verdadeira riqueza é espiritual, não material, como Jesus alerta em Lucas 12:15. Cuidado, fiquem atentos contra todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. Lições para a mulher ensinável. A prosperidade sem piedade é vazia. Penina tinha o que Ana desejava, mas não tinha a graça de Deus. Os filhos de Penina eram bênçãos, mas sem piedade tornavam-se instrumento de vanglória, não de louvor a Deus. Cuidado com a comparação e a inveja. Se você está na posição de Penina, abençoada, mas orgulhosa, lembre-se de 1 Coríntios 4:7. Pois quem o torna diferente? O que você tem que não tenha recebido? Tudo vem de Deus. Se você está na posição de Ana, ferida, mas fiel, confie. Ele não se esqueceu de você. Salmo 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. A comparação destrói a paz, enquanto a confiança em Deus a restaura. Não era mérito de Penina a fertilidade. Não era culpa de Ana a infertilidade. Muitas vezes atribuímos mérito ou culpa onde deveríamos ver apenas a soberania de Deus. A mulher ensinável reconhece que tanto as bênçãos quanto as provações vêm de sua mão. Quantas Peninas hoje têm a beleza da pérola, uma vida religiosa impecável aos olhos humanos, mas carregam um coração de rivalidade, crítica e amargura. Penina nos alerta que Deus não se impressiona com exterioridades. Ele sonda o coração. A história de Penina nos desafia a examinar nossas motivações e a buscar a verdadeira riqueza, um coração transformado pela graça de Deus. Ana e Penina, dois caminhos diante de nós. Ana e Penina representam dois caminhos distintos diante das circunstâncias da vida. Uma de fé e entrega, outra de arrogância e vazio. Suas histórias nos confrontam com uma pergunta: qual delas se parece com você? Todas nós enfrentamos escolhas diárias, responder como Ana ou como Penina. Podemos escolher a amargura ou a oração, a provocação ou a paz, a inveja ou a gratidão. Ana, apesar da dor da esterilidade e das provocações de Penina, escolheu clamar a Deus, encontrando força em sua presença. Penina, com a bênção da fertilidade, usou suas palavras para ferir, revelando um coração insensível. Essas escolhas feitas consistentemente ao longo do tempo formam não apenas nosso caráter, mas nosso destino. As escolhas de Ana e Penina nos lembram que, com o tempo, nossas decisões diárias determinam quem nos tornamos. Lições para a mulher ensinável. Para as Anas de hoje, sua dor tem propósito. A dor de Ana não foi em vão. Seu clamor a Deus transformou seu deserto em um lugar de milagres.
Sua fidelidade em tempos de escassez será recompensada com abundância espiritual. Para as peninas de hoje, suas bênçãos não são motivo de orgulho, mas de gratidão. A mulher ensinável aprende a humildade, usando as bênçãos de Deus para edificar, não para destruir. Para todas nós, Deus está buscando mulheres ensináveis que, como Ana, choram, creem e consagram. Que sejamos assim. Reflexão e aplicação. 1. Você tem uma penina em sua vida? Como lidar com quem nos provoca? Responda com oração, não com retaliação. Busque a validação de Deus, não das pessoas. Veja a provocação como uma oportunidade para crescimento espiritual. 2. O que sua dor tem te ensinado sobre Deus? Identifique lições específicas que você aprendeu em tempos difíceis. Reconheça como Deus usou suas lutas para moldar seu caráter. Compartilhe seu testemunho para encorajar outros. 3. Você está disposta a consagrar a Deus o que mais deseja, como Ana fez? Examine seus motivos ao orar por bênçãos. Considere como você pode usar o que Deus lhe dá para a sua glória. Pratique a entrega diária de seus sonhos e desejos a Deus. Oração. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti como Ana, a evitar a inveja e o orgulho de Penina e a viver como mulheres ensináveis que Te honram em toda circunstância. Ajuda-nos a transformar nossas dores em orações, nossas bênçãos em gratidão. Que possamos, como Ana, entregar a Ti nossos desejos mais profundos, confiando que Teus planos são melhores que os nossos. Dá-nos corações que Te busquem em primeiro lugar, não apenas por dádiva, mas por Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém.